Sendo feita a osteotomia, então o próximo passo, quando necessário, é a realização da odontosecção. Nós vamos fazer isso com o auxílio de uma broca troncocônica. Todos os passos que levam ou que exigem a utilização de brocas e motores podem ser realizados tanto com instrumental de alta rotação quanto de baixa rotação, como os que a gente está utilizando aqui. Nós estamos utilizando uma peça de baixa rotação acoplada a um motor elétrico. Alguns cirurgiões preferem dividir esse espaço fazendo a osteotomia com broca de baixa e a odontosecção com a broca de alta rotação, ou com a caneta de alta rotação. Aqui nós optamos por fazer tudo com a caneta de baixa rotação acoplada a um motor que nos dá um torque maior. Então aqui a gente consegue observar uma broca troncocônica de numeração 703. Essa broca que nós vamos utilizar para fazer a odontosecção do dente a ser extraído. A odontosecção ela vai ter início a partir da região de furca, que a gente consegue observar aqui no modelo animal. Então a gente continua a irrigação constante e a utilização do motor para a separação, para a secção do dente. Então a gente já iniciou a nossa odontosecção e é por isso que a gente tem que ter todo o nosso retalho descolado para que a gente consiga acessar a furca. A partir do momento que a gente consegue fazer ou iniciar essa odontosecção através da furca, a gente vai estender a nossa odontosecção até 2/3 no sentido vestíbulo lingual, no caso de dentes inferiores, ou vestíbulo palatino para dentes superiores. Isso para que a gente evite transfixar todo o dente com a nossa broca, o que poderia oferecer, e na verdade oferece, alguns riscos às estruturas que estiverem do lado oposto, do lado lingual ou palatino. Então é importante que a gente faça essa odontosecção apenas nos 2/3 da coroa e o restante a gente vai utilizar algum instrumento para clivagem, no caso, uma alavanca principalmente pode ser utilizada. Uma coisa importante, pessoal, que geralmente acontece é a mucosa do paciente ficar um pouco ressecada e aí o nosso afastador ele começa a agarrar. Então, medidas simples que a gente pode fazer, umedecer o nosso afastador no soro para facilitar o deslizamento dele pelos tecidos. Então, voltando aqui à nossa odontosecção, é importante também frisar que o nosso Minnesota ele vai estar protegendo os tecidos moles. Então é importante a gente incluir o retalho no nosso afastamento. Retomando então a odontosecção. Uma vez que a nossa odontosecção já tenha se estendido nos 2/3 vestíbulo lingual da coroa, vestíbulo palatino, a gente pode iniciar a tentativa de clivagem, separação das duas raízes. Então para isso a gente posiciona a nossa alavanca por entre a região onde a gente utilizou para fazer a odontosecção e a gente vai tentar clivar, separar essas duas raízes, girando a nossa alavanca. Então esse estalinho é o sinal de que a gente conseguiu efetivamente clivar e separar as raízes. A partir dessa clivagem nós vamos adaptar a nossa alavanca, adaptando sempre na crista óssea, iniciando os movimentos de luxação. E aí, nesse caso, nós vamos avulsionar cada raiz em um momento. Primeiro a raiz mesial e depois a raiz distal ou inverso, o que for mais fácil no momento da cirurgia.